A salvação de quem é justo vem de Deus. Salmo 36, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São João Bosco. E ele uma vez disse assim: caminhem com os pés na terra, vivendo com o coração no céu. Ou seja, mostra exatamente as duas dimensões do ser humano, a espiritual e a material, e como elas se relacionam. Não podemos deixar os afazeres da vida, ou muito menos fazermos as coisas de qualquer forma. E também não podemos deixar a realidade espiritual ou pertencermos a uma dimensão espiritual de qualquer forma. É preciso viver nas duas realidades. Na primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 32 ao 39, trata exatamente sobre a caminhada mediante as dificuldades. Devemos lembrar que a epístola, ou carta aos Hebreus, foi escrita para os cristãos judeus que estavam enfrentando perseguições e dificuldades. E novamente aponta para a fé em Cristo, mas para que as pessoas de tal comunidade permanecessem na fé em Cristo. E nos versículos iniciais, no versículo 32, o que nós temos? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de iluminados, suportastes uma grande luta de aflições. E o autor começa exatamente lembrando os cristãos de como enfrentaram dificuldades no início de sua caminhada, após terem sido iluminados, ou seja, após a aceitação da fé. A ideia de grande luta de aflições aponta para as provações e perseguições que eles vivenciaram. E no versículo 33 continua: alguns sendo feitos espetáculo, com vitupérios e aflições, outros tornando-se companheiros do que ainda foram tratados. Ou seja, descreve diferentes formas de sofrimento. Alguns foram alvo de zombarias e aflições públicas, enquanto outros se uniram aos que sofriam, compartimentando o sofrimento. E nesse sentido, o sofrimento, por mais que ele vai minar, ou seja, balancear as nossas certezas e a esperança, o versículo 35 traz uma orientação. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Não podemos abandonar a nossa confiança em Deus. A nossa salvação, a nossa fortaleza deve permanecer em Deus, apesar de todas as dificuldades e os desafios. E para permanecer na fé, é preciso perseverar, viver pela fé e, com isso, caminhar numa dimensão de crescimento. Acredito que ninguém quer viver para regredir, e sim para o progredir. E o sinônimo de progredir também é conversão. E no evangelho de hoje, em Marcos capítulo 4, dos versículos 26 ao 34, temos como base a parábola do semeador, que abre este capítulo da parábola em Marcos. E a leitura de hoje oferece mais duas parábolas agrícolas do reino de Deus. O que sugere que, assim como a própria forma da parábola, o reino pode estar escondido daqueles que desconhecem sua presença secreta, conforme está nos versículos 11 e 12. Mas também está destinado a ser revelado em sua plenitude, ainda no capítulo 4, dos versículos 21 a 22, e produzir uma colheita. A produção de frutos na primeira parábola e o ato de semear na segunda
ecoam o vocabulário da parábola do semeador e sugerem que estamos aprendendo mais aqui sobre o que significa semear a palavra e que essa semeadura da palavra está relacionada ao reino. Que a palavra que o semeador planta, conforme no versículo 14, é a semente do próprio reino. A primeira parábola do reino é novamente uma história de semeadura e colheita. O semeador semeia, então dorme e se levanta noite e dia, à medida em que, passo a passo, o reino cresce, invisivelmente a princípio, então na forma de um talo, então uma cabeça, então um grão cheio na cabeça. E a palavra para grão, no versículo 29, aparece também nos versículos 4 e 7 do mesmo capítulo, onde é traduzido como fruto. Como também, por exemplo, em João, capítulo 15, versículos 1 ao 17. E com isso, o argumento é sobre a progressão natural do trigo em crescimento. É também como imagem, no versículo 29, uma imagem de fecundidade. Sabemos, pela parábola anterior, que algumas sementes caíram em ouvidos surdos, e em pedras, e entre espinhos, e não serão frutíferas. Mas nessa mensagem, assim como na anterior, somos encorajados a não nos deter a isso. Não podemos controlar o que acontece depois que a palavra é semeada. Nós apenas a semeamos, só isso. O semeador aqui no mesmo nem mesmo capim não rega, apenas semeia e espera com confiança pacífica. É extremamente importante esperar com essa confiança pacífica, mas jamais perdermos a nossa consciência devida no próprio Deus. E o que nós temos na sequência é uma dimensão onde Jesus menciona o aspecto com quem mais poderemos comparar o reino de Deus. O reino de Deus é um grão de mostarda, que ao semeado na terra é o menor de todas as sementes da terra. Então vejamos, ele aponta novamente para uma dimensão agrícola para trazer ali o entendimento das pessoas acerca disso. E as pessoas, elas não vão simplesmente aceitar as coisas de mão beijada. O que nos coloca aqui é que, de fato, indo para tal terra, Jesus aponta para que aquela terra deve ser bem cuidada. Por que Jesus menciona no versículo 31? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então vejamos, aquilo que é verdadeiramente da graça, verdadeiramente santo, que busca um equilíbrio, um sentido melhor para a vida, vai agir dessa forma, no silêncio, com cautela, sempre olhando para o próximo enquanto o próximo, e se esse próximo precisar de nossa ajuda, que tenhamos tal coragem, ânimo e perseverança. São João Bosco, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.